Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Mais um Falando de Bíblia, podcast hoje falando sobre a importância da oração. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o Senhor continue operando coisas maravilhosas através de você, em você e por você. É uma alegria hoje de estar aqui acompanhado do meu amigo, meu irmão, meu companheiro de luta na luta livre e também de oração, de estudo bíblico e meu advogado, o doutor evangelista Eliabe Vieira. Prazer imenso, pastor Paulo, poder estar aqui cooperando com esse trabalho tão maravilhoso e tão importante nos nossos dias. Desde já quero agradecer a oportunidade e pedir que Deus abençoe e sustente esse projeto aqui para que continue fazendo a obra dessa forma. Eu quero agradecer a minha irmã, minha amiga Paola Andrade, a Helena, coisa linda, irmão. Helena é uma princesona que... As princesas. O Eliabe hoje é o papai, sua esposa liberou também ele para estar aqui, é uma amigona. Qualquer dia desse eu vou fazer um bate-papo falando para casais e vou trazer tanto o meu amigo Eliabe quanto sua esposa. E a gente vai falar aqui para casais. Novidade, mais para frente nós vamos falar também para casais. E eu quero começar essa programação hoje orando. Já que nós vamos falar sobre oração, nós vamos começar orando. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade tão preciosa que temos de nos conectarmos a pessoas de perto, de longe, pessoas que precisam de uma direção do Teu Espírito, de um esclarecimento através da Tua Palavra, que dúvidas sejam sanadas, derrubadas, aniquiladas pelo poder da verdade que tem as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela vida deste meu irmão, que está conectado através deste bate-papo do Falando de Bíblia, ó Deus, e tem sido abençoado através de cada vídeo que temos postado. E a nossa intenção é que o nome do Senhor seja glorificado. Usa as nossas vidas, dá-nos a Tua direção e que o Teu Espírito tenha liberdade para falar por meio de nós, que aqui estamos fazendo esta programação do Falando de Bíblia. Alcança vidas, modifica situações, cura os enfermos, alegra os tristes, levanta os caídos, faz o Teu nome de Deus grande, como grande é o Teu poder. Nós te glorificamos por todas essas coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Para você que já conhece o nosso canal e a nossa programação, eu quero pedir a você, compartilha esse bate-papo, marca alguém para participar desse momento com a gente, de esclarecimento, de conversa aqui do Falando de Bíblia. E quero deixar também para você a novidade aqui do canal, que vai estar na descrição do nosso link, que é o WhatsApp para perguntas. Isso mesmo, você vai estar enviando uma pergunta através de vídeo. Eu vou repetir. Você vai enviar um vídeo de até 30 segundos e vai poder fazer a sua pergunta. Eu não sei de que parte do país você é, ou até mesmo fora do Brasil, como está chegando aí algumas perguntas para nós, da Argentina, da Espanha, Suíça, Portugal e Alemanha. E eu vou, através dos meus irmãos aqui, compartilhar um texto bíblico com os nossos seguidores e assim sanar algumas dúvidas. O texto que nós estamos baseados para a nossa conversa hoje é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso de número 17. Paulo disse: orai sem cessar. Orar é uma prática doce, como dizia Agostinho de Hipona, uma delícia divina. Ele gostava tanto de orar que dizia, Eliabe, que a oração era uma delícia divina. E eu louvo a Deus porque a oração não é somente uma ordenança bíblica. Nós vemos Jesus orando, Paulo orando, grandes homens de Deus na história da igreja orando. E aí vem a nossa primeira pergunta para o nosso bate-papo. Falando de oração, a igreja hoje está conectada a esta prática ou a desdenha? Excelente a citação que você fez de Agostinho. De fato, a oração é uma delícia e só sabe disso quem experimenta. Posso ver uma torta
achar bela, mas não saberei o gosto se não experimentar. E se a igreja hoje ela está voltada a essa prática, eu não me sinto, me entenda bem, com autoridade a falar a respeito da igreja de uma forma geral, mas posso falar da minha igreja a qual eu pertenço, frequento, você conhece, e a qual eu convivo. Então, assim, na minha igreja nós mantemos uma tradição, o culto de oração, nós temos a consagração e de fato, a procura ou a frequência nesses cultos, elas são menores. Obviamente eu não posso tirar a vida de oração de um crente a partir das 2 horas de culto, até porque a oração é uma prática, na maioria das suas vezes, solitária, mas a gente consegue perceber se o crente ora ou não pelas suas atitudes. Verdade. E aí, tomando como base essa percepção espiritual, pessoas enfrentam situações que, se tivessem uma vida de oração, não apresentariam tanto desespero quanto apresentam. Então, eu acredito, tá? Acredito que essa prática de oração ela tem sido um pouco deixada de lado pela grande maioria. Eu comecei dizendo que eu não me sinto com autoridade para falar, então, mas o que eu creio ser, né, a partir do que a gente enxerga e percebe, é isso, é que de fato a oração ela cada vez mais tem sido deixada de lado. E aí são vários fatores, pela correria, pelo secularismo, pela globalização, pelos muitos afazeres, por as pessoas fazerem muitas coisas em pouco tempo, e a oração ela precisa de tempo. Não é aquela oração, é aquela oração com tempo de qualidade, ela é necessária e para isso tem que ter uma organização do seu tempo, do seu dia, enfim, uma série de coisas. Mas respondendo diretamente à pergunta, eu acredito que a gente deveria se voltar mais a essa prática, de uma forma geral. Eu acredito. Bem, na verdade, a gente tem assim uma lista de prioridade para muitas coisas, né? Seja para ir numa festa, seja para fazer um exercício, seja para fazer um passeio em família, seja para a nossa atividade profissional. E a gente vive debaixo de uma pressão. Toda hora nós somos cobrados. Mas a gente, às vezes, relaxa no tocante às coisas espirituais. Não sei se você vai concordar comigo. A Bíblia é um monólogo. Deus falou, está registrado, não tem como tirar, não tem como acrescentar, está ali. Come pouco ou que coma muito, comam a Bíblia, se alimentem da Bíblia. Agora, a oração é diferente. A oração é um diálogo, onde eu falo e aquele a quem eu reporto a minha fala também fala comigo. Só que às vezes eu sinto que nós somos mesquinhos. A gente ora correndo, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo livramento. Eu não sei se acontece também lá com você, que de vez em quando é só começar a orar e bate um sono, uma canseira. Eu costumo dizer que tudo que tem a ver com a nossa vida espiritual, que se torna algo difícil de se fazer, é porque é muito importante. Então, obviamente, o mundo espiritual existe, o reino das trevas. Ele sabe que um crente que tem uma vida de oração, ele é um risco iminente ao reino das trevas. Então, o que o diabo puder fazer para diminuir essa constância de oração, essa prática na vida de um crente, ele vai fazer. Obviamente que de formas tão sutis que a gente não imagina, fazendo a gente se tornar muitas das vezes atentos a outras áreas e gastar nossa energia, nossa força com outras coisas. E assim, não só o diabo, muitas das vezes nós mesmos. Verdade. E nós mesmos, sem a ajuda do diabo, a gente consegue colocar tanta coisa na frente da oração. Então é surreal, a gente é complicado, bem complicado. Mesmo porque as pessoas têm essa mania, né, de demonizar aquilo que é o desejo da nossa carne muitas vezes. De fato. E o conflito, às vezes, que a gente tem é da nossa própria carne, porque na nossa carne a gente quer fazer as coisas da carne. É verdade. A gente não quer agradar a Deus. E quando a gente fala de oração, eu lembro de uma igreja que eu visitava às 5 horas da manhã, rapaz. E o negócio lá era muito bom, de 5 da manhã até as 9. Só que a oração de joelho era de 5 até as 7h30. Eram 2 horas e meia. Você via poucos jovens, mas o povo orava. E a gente cai, às vezes, no saudosismo que aquele povo do passado orava mais. O que está acontecendo? As vigílias, antigamente, você lembra? Eram vigílias de oração. Hoje, as vigílias elas tomam uma proporção, um rumo completamente diferente.
E é algo tão importante, é um pilar da vida espiritual, a oração. E se a gente retira isso, a gente compromete toda a estrutura da vida espiritual de uma pessoa. Então, existem coisas que não podem ser removidas, não podem ser substituídas, não podem ser menosprezadas, e a oração é uma delas. Eu lembro muito bem, na época que eu estou na sua frente, e você vai lembrar exatamente... Não, vou deixar para falar isso quando a gente tiver aqui uma outra pergunta. Eu ia associar agora, mas vamos deixar para lá. Por exemplo, nós somos praticantes da luta livre, tanto eu quanto o Eliabe. Eliabe me levou para a luta livre. Eu gostava muito do jiu-jitsu com pano, mas fui lá, né? Tava bem fortinho, comecei a emagrecer, hoje estou com 92 quilos. E eu lembro que eu fiquei observando, né, o comportamento de um atleta que quer competir. Ele tem que bater peso, ele tem que aplicar diariamente a sua vida aos seus exercícios, aprimorando. E eu acredito que muitas vezes a oração deve ser para o crente como o exercício é para o atleta. Perfeito. Se o atleta não faz aquela semana o exercício, ele fica bugado por conta de uma enfermidade ou por conta de uma lesão, ele se sente vazio porque não treinou. Não é verdade? Sim. Você já se sentiu assim? Sim. Só que eu não consigo entender, Eliabe, como é que as pessoas conseguem viver sem orar. É fora é fora de uma realidade espiritual. É fora. Não tem como. Se Jesus, sendo até então o Filho unigênito do Pai, ele tinha essa prática. E a gente sabe que Jesus ele é o nosso exemplo em tudo. Então, como que eu posso achar que eu vou vencer se eu não imitá-lo? Se eu não praticar as mesmas coisas? Então, Jesus orava, mas ele orava constantemente. Ele orava constantemente. E se ele tinha essa, se eu posso usar esse termo, necessidade, ou se ele tinha essa prioridade, deixa eu colocar melhor, por que nós não colocamos isso como prioridade? Isso precisa ser revisto nas nossas vidas. Orar nunca nos fará mal. E assim como você botou o exemplo do atleta, numa preparação de fato, é por isso que em algumas lutas a gente não consegue vitória, porque a oração faz parte dessa preparação antes das lutas. Então, não podemos negligenciar isso de maneira nenhuma, não podemos. Aproveitando o ensejo, eu quero mandar um abraço para a galera da Guilhotina Fight, nosso mestre Alexandre Pequeno, o Wallace Velho, que são os nossos professores, pessoas que temos um apreço muito grande, são também pessoas da fé e que nós temos aprendido tantas coisas lá, tanto na área da luta quanto na vida. E meu abraço aqui para todos os nossos amigos do grupo lá da Guilhotina, que de vez em quando eles ficam observando a gente. É verdade. Né? Olhando assim, e aí, Pastor Paulo, e aí, Eliabe? Galera e tal, boa. Galera muito boa. Um abração para vocês. Queridos, nós vamos para a segunda pergunta, e eu acho que agora a nossa conversa estreita um pouco mais, ela toma um outro rumo. Como pregador, né, a gente vai falar assim, como ministro, como obreiro, o pregador que não ora, o obreiro que não ora, ou não vê importância na oração, pode continuar pregando? Pois a oração e o estudo devem ser um casamento no ministério de quem prega. Ou dá para fazer um sem o outro? É aquilo, né? Dá para fazer, dá. Porque, gente, dá para fazer, dá. A questão terá a eficiência que deve ter? Será eficaz como seria? Aí não, porque a oração é uma ferramenta e ela é uma ferramenta insubstituível. E se eu quiser pregar sem essa ferramenta, eu até consigo pregar, mas a pregação não será construída da forma correta. É como eu chegar a um construtor, um pedreiro, um construtor civil, e a gente sabe que quando você fala de construção civil, qual a primeira ferramenta que vem à sua mente? Um martelo, uma colher, né?
de pedreiro. Tem como um construtor construir sem a colher do pedreiro? Até tem como, mas a construção vai sair bem feita ou a sua execução será correta sem a ferramenta adequada? Não, a ferramenta adequada ela precisa ser utilizada. Então, hoje, o pregador que acha que pode sustentar esse ministério sem o auxílio da ferramenta que é a oração, ele até vai conseguir subir no púlpito, expor a escritura, ele até vai conseguir, porque basta ele ler, estudar, desenvolver um texto, ele consegue. Agora, não estará sendo construído da forma correta, ou da melhor forma, ou da forma mais eficiente. Então, não tem como desassociar um ministério de pregação eficiente sem a oração. Eu acho que não tem como. Porque acaba por nos constranger. Porque uma vez que você hoje tem a internet, você tem várias plataformas que você pode aprimorar a questão do seu conhecimento, tem coisas que o Espírito Santo quer nos envolver e quer apontar para nós qual é a palavra que ele tem para aquele povo. E eu acho que desassociar, fazer esse divórcio, vamos falar assim, fazer esse divórcio da oração com o estudo bíblico acaba por fazer com que quem se esmera para pregar viva um ministério um tanto que capenga. Deficiente, debilitado, comprometido, de fato. Porque a oração ela é uma coisa assim preciosa. Por exemplo, o Espírito Santo em Atos 2 desceu, o relato lucano. Capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo para orar. O cara não estava cheio? Mas ainda assim orava. Porque o segredo não é ser cheio, como diz a galera, se manter cheio, né? É igual a visão. Eu vou repetir. Como o Eleb diz, jogou pro alto. Jogou pro Eleb. Ai, meu pai. Mas assim, eu fico impressionado como que algumas pessoas não veem importância, não fazem esse casamento de que, assim como eu preciso me alimentar e manter o meu corpo, e no meu alimento ele tem as vitaminas, os nutrientes que vão fazer a base de força para manter a minha vida corporal saudável, o meu organismo firme, eu preciso orar. É necessário. É um alimento que não dá, vai ficar anêmico. Não é negociável. Não é negociável. Não tem como eu negociar esse princípio, esse fundamento. Não tem como eu tentar dar um jeitinho. Não, eu vou viver essa vida sem oração. Você colocou bem o exemplo dos apóstolos após ali o Pentecoste. E tem um livrinho que eu indicaria para todo amante das Sagradas Escrituras, ou para todo crente, para todo aquele que professa a nossa fé. E eu sei que você já leu, obviamente, é um best-seller, Heróis da Fé. Sim. Ele vai contar ali, em resumo, a biografia de grandes homens de Deus. Não são homens que apareceram na história e sucumbiram. São homens que deixaram um legado, que construíram algo que permanece, algo que de fato interferiu na sociedade. E eu fui avaliar, eu li esse livro diversas vezes. É uma injeção de ânimo. Sim. Esse livro é uma injeção de ânimo. E eu fui associar, eu fui fazer uma análise, o que todos eles tinham em comum. E adivinha? Oração. Não tem nenhum. Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, Martin Lutero, todos eram... John Rose, todos eram homens, Moody, todos eram, Spurgeon, todos eram homens entregues à prática de oração. Mas eu não digo entregues assim, da forma como a gente acha. Entregues de uma forma diferenciada. Eram horas e horas dedicadas à prática da oração. E por isso fizeram o que fizeram. E por isso foram tão impactantes nas suas gerações como foram. Porque oravam. Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele diz que é por obrigação o tempo que você gasta lendo, gastar orando. Oh.
Excelente. Eu falei, meu Deus, você gasta 2 horas lendo, aplicando, e lá e tal, examinando, e busca um livro tal, e vai no Bibleworks, como nós temos hoje, a Olive Tree, são ferramentas que a gente vai encontrando de apoio para chegar no original, para tentar entender a semântica da palavra, o que está naquela perícope. E ele diz, se você lê 1 hora, ore 1 hora. Se você lê 2 horas, ore 2 horas. Perfeito. E ele diz assim, você equilibra, porque tem mensagem que ela vai ficar no forno da oração, até que o Espírito te autorize para poder Incrível. falar diante da igreja. Então, como pregar sem uma vida de oração? Não tem como. Não será eficiente, não será da forma como deve ser. Não alcançará o objetivo da forma como de fato a pregação da palavra tem o objetivo de alcançar. Não tem como descasar. Eu lembro perfeitamente, agora eu falo o exemplo que eu disse que falaria, e você vai lembrar, né, porque eu estou na sua frente, mas é porque é algo que marcou minha vida e selou, se eu posso dizer assim, a nossa amizade, nossa aliança. Quando eu fui pregar, fui convidado lá para o Mato Grosso do Sul, lembra? Sim. Que eu fui uma espécie de missão à Bolívia, né? E fui chamado a ministrar em um congresso durante 3 ou 4 dias e muito preocupado com o ministério da pregação, o que seria exposto lá, o que eu falaria, o que Deus gostaria, né, que fosse falado naqueles dias de congresso. De fato, eu vim me preparando um tempo antes, me aplicando. E eu lembro que foi uma das minhas primeiras viagens para um lugar tão distante. E eu lembro que todos os dias você me ligava e a gente tirava um bom período de oração. E quando não ligava, era por áudio do WhatsApp. Sim. O pastor Paulo ele tirava ali período de 10, 15 minutos de oração. E eu no hotel ali entre um dia e outro de ministrações. E como isso é imprescindível, como isso foi fortalecedor, como isso foi como uma carga. Obviamente eu tirava o meu tempo de oração, mas a sua postura, né, demonstrou a mim a sua preocupação não só com a minha vida, o meu ministério, mas com, de fato, de uma forma geral, o reino de Deus, aquilo que seria passado, que Deus faria naquele lugar. Então, não tem como a gente desassociar a pregação, a exposição da palavra de Deus sem uma vida de oração. Não tem como. Jesus pregava, mas ele orava. Então, não tem como. Não vejo como. Eu lembro Deus falou para mim, eu estava num período de oração e falou assim, ore pelo Eliabe. Eu falei, Jesus, mas ele está bem, Senhor. Está com a saúde em dia, está saindo para viajar. E Deus falou, é porque ele vai viajar mesmo. Ore por ele. Liguei para algumas amigas de oração, algumas irmãs, que já me acompanham há algum tempo, são conselheiras, são pessoas que oram pela minha família, pela minha casa, pelo meu ministério, pela igreja pela qual eu faço parte. E falei para elas, olha, quando estiverem tirando um período de jejum, orem pelo Eliabe, está em viagem, que Deus o use, que Deus o guarde, que não aconteça nada de acidente, que ele não passe mal, porque a gente chega num lugar, o costume é outro, a alimentação é outra, é tudo muito diferente e a gente não pode negar o que estão nos oferecendo, principalmente no campo missionário, e a gente fica constrangido que tem comida que o tempero é mais forte. Experiências incríveis, de fato. Mas Deus, eu lembro, Deus falou, e todo dia eu orava lá, Sim. Chamava a Roseli às vezes, aí ela ficava mais acanhada de mandar o áudio, né? Eu ligava falando, Eliabe, estamos orando, vai dar tudo certo, Deus vai te usar muito aí. Porque o campo da pregação, ele pode ser comparado a um campo de batalha. Você sabe do que eu estou falando. Você é um pregador, um expositor da Escritura, e você sabe que quando a gente está em cima do altar, ou não só em cima do altar, pregando, porque às vezes a gente prega para uma pessoa, a gente sabe que ali no ambiente natural nós estamos diante de uma plateia ou diante de uma pessoa com as ferramentas que Deus nos deu de conhecimento da Bíblia, mas no mundo espiritual há uma guerra. E a oração ela é uma arma nesse ambiente. Então imagina um soldado ir para o campo de batalha sem a sua arma. Ou sem a munição, queira como for nessa exemplificação você colocar a oração. Você vai estar exposto ao perigo sem condições nenhuma de se defender ou atacar o inimigo. Então, essa vida de oração, ela valida a pregação. Eu lembrei aqui agora da irmã Fletter, na Suíça.
ela foi presa várias vezes porque orava, porque ela cria que na oração Deus manifestava o seu poder. Incrível. E as pessoas a procuravam. Ora, eu estou enfermo. E ela lá orava em nome de Jesus e tal. Senhor, nós te clamamos. E quantas vezes ela... Eu fiquei pensando assim, rapaz, será que Deus vai ter que permitir aqui no Brasil acontecer algumas vezes isso? Para a gente poder voltar à prática da oração? Sabe? Eu fico pensativo às vezes. Daniel tinha uma escolha. Ou livrava a sua vida ou continuava orando. Ele decidiu continuar orando. Então, para você pegar o nível de importância da oração nesse exemplo da vida de Daniel, existe um decreto. Ou você para de orar e vive, ou você continua orando e perde sua vida. E ele continua orando. Paulo e Silas, na prisão, estão presos, estão ali numa situação difícil, mas a prática de oração ainda estava na vida deles. Então, é inegociável. Independente do risco, da ameaça, independente da condição, a vida de oração é inegociável. E aí nós que não temos ameaça, não temos risco, não estamos presos, estamos livres e às vezes a gente não decide orar. Faço aqui um apelo a você que está assistindo essa live, na verdade, que você faça orações pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão. A coisa lá está complicadíssima e muitos dos nossos irmãos lá hoje estão passando por revistas e se forem encontrados com a Bíblia no aplicativo do celular, se forem encontrados com Bíblias em esconderijos, crentes fazendo culto ao Senhor, eles podem serem executados na mesma hora. Deus nos deu uma liberdade no Brasil e muitas vezes nós não entendemos, né, essa tão grande liberdade que temos dentro de um país laico. Você pode proferir a fé que você quer e que você deseja seguir, mas não deixemos de orar pela igreja perseguida, porque enquanto nós estamos batendo papo aqui agora, estamos compartilhando do Evangelho de Cristo Jesus com você, tem pessoas morrendo por conta deste Evangelho. Não foi porque elas não oraram muito, ou porque oraram um pouco, é porque elas decidiram andar com Deus, decidiram abraçar a fé. E eu faço esse apelativo a você. Ore pelos nossos irmãos que estão no Oriente, Paquistão, lá em Chipre, em outros lugares. Tem lugar na Europa, lá na Turquia, que é difícil. Se você for pego com o aplicativo da Bíblia no celular, você vai preso. Você é convidado a se retirar do país. Quando é convidado a se retirar do país? Então, gente, nós precisamos orar. A Igreja de Cristo, ela precisa orar. Como eu disse, a Bíblia é um monólogo, mas a oração é diálogo. Faça seu diálogo com Deus. Desfrute dessa delícia chamada oração. E caminhando para a pergunta de número 3 desse nosso bate-papo aqui hoje, no nosso podcast, a gente vai saltar da oração para a pregação. E aí a gente precisa tocar no assunto aqui. Quanto à pregação, hoje o amigo julga ser melhor ou mais sadio em um púlpito a pregação textual, temática ou expositiva? Essa é boa. Essa é boa. Eu vou me ater à pergunta, né? O que seria mais sadio em público, né? Pregando a público. A pregação textual, a expositiva ou a temática. De uma forma geral, eu acredito que o importante é a pregação. Sim. Quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela é pregada, ela vai gerar fé no coração das pessoas. E é o que é necessário. Então, há um problema quando essa pregação ela não é feita da forma correta. E, às vezes, o cidadão ele não domina o assunto. E aí eu vou tentar colocar aqui em perfis. Se você não domina o assunto, jamais escolha uma pregação temática. Se você não domina como um todo o assunto. Porque você vai se complicar. Você vai seguir linhas que vão colocar
em xeque a sua pregação. Então, se eu fosse dizer qual seria a pregação em público mais aconselhável, de fato seria expositiva, porque um grande expositor, exemplo na nossa nação, Hernandes Dias Lopes, ele vai destacar em 3 pontos. A pregação expositiva: ler, explicar e aplicar. Então, é simples. Então, mesmo que eu seja um novo convertido, eu tenho condições de fazer um sermão expositivo. Então, seria mais tranquilo a um público e mais acessível digamos, a todos os crentes a pregação expositiva. Porque a galera tem falado muito de rema nos nossos dias. É outra história. E assim, não sei se acontece com você. Eliabe, o que tu tem aí no texto para mim aí? Gente, graças a Deus meu telefone parou de tocar com esse negócio, porque eu parei de responder. Antigamente eu até dava uma atenção. Eu perguntava, mas o que tu pensa no texto? O ruim era quando o cara nunca pensou nada no texto e falava na cara de pau, não, me manda a mensagem aí que eu tô sem mensagem. Mas o cara tava indo pro culto pregar. Como é que o cara vai sem estudar? Complicado. Então, assim, naquele horário. Então, assim, gente, a gente tá rindo aqui no assunto, mas a gente até fala brincando, mas não brinca na hora de falar. Isso é muito sério. Porque nós estamos lidando com pessoas que desejam ouvir a voz de Deus. Pessoas que deixaram as suas atividades para ouvir uma palavra da parte de Deus. Elas não estão ali para ouvirem um achismo. Eu penso, eu acho, segundo a minha visão, e ele acredita que só a visão dele é certa. Mente fechada, né? Porque os caras, eles falam querem mostrar uma rema que não tem, cara. Eles querem falar de uma coisa que só existe na mente dele. E quantas vezes aquilo fere o texto. E os caras acham que, caramba, o fulano é o rei da rema. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Rei da rema. É o rei da rema. Mas o cara delira. Delira e delira feio algumas vezes. A pregação expositiva, ela já te bloqueia para esses delírios. Porque, vamos destacar aqui, né? Talvez os nossos amigos, os nossos seguidores, eles não tenham esse conceito, né? Essa pregação expositiva, ler, explicar e aplicar um texto seguido de seu contexto, de fato, de uma forma mais completa, ele seria a base dessa pregação. A pregação textual seria um texto não tão grande quanto o texto da expositiva, mas aquele texto, mais reduzido, porém, obviamente, a pregação, a prática da pregação, o ministério da pregação, ele é trabalhoso demais. Ele é muito trabalhoso. Você preparar uma ministração, uma pregação de acordo com a palavra de Deus é algo que dá trabalho. Não é algo que surge do dia para a noite. Eu não sei como funciona. Acho que cada um tem uma forma, mas comigo a mensagem ela se constrói com o passar de dias. E com o passar de dias, ela sendo construída, ela fica pronta para ser exposta ao público. Então, é algo que dá trabalho. E a textual seria dessa forma, e a temática seria um tema, de fato. Só que esse tema engloba um assunto muito grande, muito complexo. Dando um exemplo, se eu for pregar sobre a história do povo de Israel, a história do povo de Israel, a construção do povo de Israel, eu tô em um tema, só que assim, eu preciso conhecer todo esse tema. E aí o pessoal justamente escolhe a forma da pregação mais difícil e acaba distorcendo ela e não fazendo ela da forma correta. E aí dá asas, você sai de um controle, e aí você dá asas à sua imaginação. Você me fez lembrar uma coisa agora terrível. Eu outro dia falava aqui com o reverendo Luiz Felipe sobre Davi. Ele estava falando aqui que muitas vezes nós colocamos no púlpito muitos personagens da antiga aliança, mas não falamos de Jesus. E é até legal quando nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e tudo mais, mas nós temos que apresentar a Cristo. Eu acho que você ouviu essa quando adolescente. Uhum. O pregador falando sobre as 5 pedras que Davi utilizou. Então, isso não seria... É um tema... A Bíblia é algo tão grande
para o tema ser as 5 pedras do alforje de Davi. Aí o cara falou lá, ele pegou e olhou para a pedrinha, príncipe da paz. Não, não é essa. Não. Essa aqui é da paz. Aí botou na alforje. Aí depois olhou, essa aqui é Deus forte. Então, é essa aqui que eu vou usar. E ele foi girando e foi olhando. Aí eu falei, rapaz, os caras fazem umas... Eles batem tudo no liquidificador e acaba por falar uma coisa que o texto não está falando. É um invencionismo. É uma prática muito comum hoje, infelizmente, no nosso meio. É o que a gente mais vê. E qual o resultado disso? É o que a gente tem visto. São números crescentes, porém pouco eficientes. Nós somos milhões, mas nós não somos tão eficientes como quando o número era menor. Não sei se você consegue compreender. 12 discípulos conseguiram tocar fogo no mundo, entende? E hoje nós somos em uma proporção muito maior e a gente não consegue fazer cócegas. Então, talvez seja o resultado de pregações que não estão dentro daquilo que de fato transforma vidas, que é a palavra de Deus. Então, quando uma pregação ela não está dentro da palavra de Deus, ela mexe com tudo. Mexe com a minha mente, mexe com o meu coração, com meus sentimentos, mas ela não alcança o meu espírito. Ela não consegue tocar naquela divisão onde só a palavra toca. Então, é lamentável. De fato, o tom aqui é de pesar, é lamentável. Porém, ainda existem pessoas comprometidas com essa verdade. Então, por isso que eu estou aqui hoje, porque eu enxergo nesse programa, nesse canal, essa oportunidade de a gente levantar essa bandeira e de alguma forma influenciar. Você, pregador, ministro, você que tem o compromisso de levar a palavra de Deus, faça isso com muita seriedade, faça isso com muito temor e com muito afinco, se empenhe nisso. E busque estar dentro da palavra, busque estar dentro da Bíblia, porque esse é o foco, transformar vidas. E vidas só são transformadas quando elas conhecem a verdade. E é verdade. Eu recebi uma mensagem de um dos nossos seguidores aqui no YouTube e ele testemunhou para mim. E eu fiquei estarrecido enquanto lia e ouvi a mensagem dele, que ele, novo convertido, 2 anos de igreja, mais ou menos, e ele ganhou uma oportunidade para pregar. E ele foi falar contra os apóstolos dos nossos dias, mostrando a diferença dos apóstolos da Bíblia com os apóstolos dos nossos dias. E, rapaz, tomaram o microfone do cara, jogaram o cara para fora da oportunidade. E ele me pediu um conselho. Eu falei, rapaz, você crê que aquela foi uma mensagem de Deus? Porque quando Deus te manda fazer algo, pode ser que Ele te ordene fazer algo que possa até mesmo colocar em risco a sua vida. E se você não é capaz de morrer por aquilo que você acredita, a sua fé é falsa. Então, assim, um conselho para os nossos irmãos pregadores que nos assistem: não desistam do seu chamado por conta de uma dificuldade ou outra. Todos nós temos dificuldades. Você vai pregar para um público que está te avaliando a todo tempo. Se você mexe muito com a mão, se você mexe muito na gravata, se você mexe na roupa, se você fala alguma palavra muito repetida, como alguns falam, né? O caguete do né. Então no meio de cada frase, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém. E são coisas que as pessoas também não avaliam, que nós estamos ali debaixo de uma pressão. Nós estamos diante da noiva do Cordeiro. Nós estamos diante do povo do Senhor. E nós não podemos falar de qualquer maneira para este povo. E parte da pergunta de número 4 já está sendo respondida nessa nossa conversa da pergunta de número 3, porque parece que os pregadores hoje andam muito delirando. E no afinco de mostrar que estão com algo que nunca ninguém falou, acabam por falar besteira e cair no ridículo. Não existe nada novo debaixo do sol. Então essa busca desenfreada por algo que nunca foi falado, ela é muito ignorante.
Porque não existe nada novo. Então, assim, é muita prepotência de alguém achar que pode descobrir a pólvora dentro da Bíblia. E é surreal essa busca, quando, na verdade, tudo aquilo que precisava ser trazido à tona já está aqui. Então, a minha tentativa de achar um tesouro fora da palavra me leva ao risco de gerar uma avalanche de heresias muito grande, que é o que está acontecendo. Então, se eu quero apresentar algo novo, que seja algo novo para quem ainda não conhece a palavra, e não algo novo dentro da palavra, porque o que está aqui há bastante tempo. Até o que o reverendo Wilson Plaza falou comigo aqui outro dia, me enviando uma mensagem, deixa um abraço para ele ouvindo o bate-papo com o reverendo Felipe Canosa, falando sobre os hereges, né, como identificar uma heresia, a importância de quem está lendo a Bíblia, e o Espírito também fala com ele, porque você também pode estar numa situação em que o Espírito vai fazer você ficar atento a alguma coisa que de repente já passou até mesmo desapercebido. E ele falou assim, pode ser que muitas vezes nós falemos uma heresia sem sermos hereges. Eu falei, como assim, reverendo? Ele falou, sim, Paulo, pode ser que por um equívoco seu de não se debruçar sobre o texto, como você deveria debruçar, sim, você no afã de que você tem que cumprir compromisso, você sim, tem que chegar lá, porque a igreja te deu um tema, sim, e você tem que cumprir a sua agenda, você fale uma coisa fora. Já aconteceu comigo? Já aconteceu contigo? Já. Várias vezes. E é esse o caminho do crescimento. É quando eu identifico o meu erro, mas eu o corrijo. Quando eu sou repreendido, já fui repreendido diversas vezes. E aceito a correção como um auxílio para que eu possa aprimorar a tarefa tão honrosa que Deus me deu. Então, se eu não tiver um coração ensinável, e se eu for ignorante ao ponto de achar que eu sou o dono da verdade, na verdade eu não estou pronto para esse ofício, não estou pronto para esse ministério. Então é uma estrada, aquele que quer esse ministério, se entregar ao ministério da pregação da palavra, ele precisa ter um coração ensinável a todo instante. Seja através das Escrituras, ou seja através de um amigo, alguém que Deus use para o corrigir. Já aconteceu comigo, amigos de verdade me ligaram e disseram, Eliabe, isso aí não, cara, tá errado. E de fato, me calei, retive, compreendi, entendi, repensei. Nós estamos a todo instante sujeitos a falhar. A decisão eu sou tão prepotente e ignorante ao ponto de enxergar o meu erro e não querer corrigi-lo e continuar nessa estrada rumo à ignorância, ou o meu coração é ensinável ao ponto de ouvir a correção, enxergar, perceber o meu erro e entender que não é sobre mim, é sobre a missão que Deus me entregou. Ela é maior, a pregação ela é maior do que o pregador. O pregador ele não pode querer ser maior do que a pregação, porque senão ele inverte as coisas. Aí ele não consegue avançar. É como colocar de fato a carroça na frente do boi, não é assim que funciona. Então, esse ofício da pregação e essa tarefa tão honrosa, de fato é honroso para aquele que foi chamado a esse ministério. Ele precisa se adequar a esses detalhes, ele precisa se adequar a essa realidade para que ele possa ser um bom servo e continuar exercendo o ministério que Deus entregou na mão dele. E como você falou, Eliabe, a pregação é o que mais importa. Falar de Cristo. Né? Eu lembro que algumas pessoas falam assim, mas a pregação verdadeira é só expositiva. Não. Por exemplo, hoje eu cito aqui no nosso bate-papo o pastor Silas Malafaia, o maior pregador temático do Brasil. De fato. O importante é pregar. O cara é uma máquina de pregar. O cara tem vários versículos gravados na cabeça e ele vai ali caminhando. Hoje ele tem melhorado, né? Hoje ele está sendo mais textual, ele está mais focado na questão de estar alimentando o seu povo, a sua igreja. Mas antes ele saía mais, fazia as cruzadas evangelísticas, os cultos públicos que ele pregava. Poxa, como é que um cara consegue parar 30 mil pessoas debaixo de chuva em Porto Alegre? 500 mil pessoas... Porque ele tem algo para falar e que é coerente, é bíblico, é Cristo, é a centralidade. Eu não vou dizer que só quem é expositivo
né? Porque a gente às vezes provoca, né? Uma questão e outra. E igual um dia eu estava num determinado evento e eu botei a pilha no Eliabe, ele vai lembrar. A gente estava numa palestra do reverendo Hidauro Campos, aqui na Igreja Betel, em São Gonçalo. Lembro. O pastor Paulo Afonso Generoso falou assim: Eliabe, faz a pergunta, manda lá e tal. Aí na hora da pergunta, o reverendo falou assim: olha, que pergunta legal, mas tem um equívoco aqui nessa pergunta. Aí Eliabe, vou te matar. E assim, gente, é muito legal, porque a gente aprende com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. E se tem uma coisa que hoje as pessoas falam muito para mim: poxa, Paulo, você mudou tanto, né? Antigamente tu era aceleradão, e tal. Assembleano que eu era, irmão, assim. A igreja que eu comecei a pregar era uma igreja que o cara tinha que gritar. O cara tinha que largar o microfone e sair correndo no meio da igreja para dizer que estava sentindo poder. E o povo vinha, irmão. O povo vinha. E eu acho mais interessante ainda que quando eu comecei a pausar a minha fala, pontuar o texto, aí eles ficavam olhando para mim: pastor, está perdendo aquela graça de Deus? Eu falei: não, estou sendo um pouco mais coerente, quero ser mais entendível na questão da minha fala. Exato. Porque a fé não vem pelo sentir, a fé vem pelo ouvir. E nesse texto, o ouvir é o entender. Porque a fé vem pela... Na verdade está lá, a fé vem pela pregação. E a pregação nada mais é do que a explicação de forma compreensível do que a palavra quer dizer. O próprio Filipe, ele corre até a carruagem do eunuco e a pergunta-chave que ele faz é essa: entendes tu que lê? O camarada está saindo da igreja e está saindo da igreja lendo a Bíblia. Incrível, né? Só que ele não está entendendo nada. Ou seja, ele faz a prática dele de adoração, ele lê a palavra, mas ele não entendia. Então, quando eu não entendo, eu não sou transformado. Então, hoje, quando a pregação tem o propósito de fazer as pessoas sentirem, ela não transforma. O que transforma é fazer as pessoas entenderem. Por isso que de um tempo para cá eu me dediquei ao ministério do ensino da palavra. E eu prefiro muito mais ser chamado como, muitas das vezes, um pregador que não é empolgante ou que não tem a pegada, né? Como a galera diz, você não tem a pegada. Tá sem força. Tá sem força. Você não tem a pegada e tal. Eu prefiro ser conhecido como um pregador que não tem a pegada, mas quando eu chego na minha igreja para cumprir a minha função, que é ensinar. Todas as terças-feiras nós temos lá o culto de ensino da palavra, e eu disponibilizei a estar na direção desse culto. E eu chego lá e eu consigo transmitir e ouvir pessoas dizendo: não, depois dessa terça-feira isso ficou mais claro para mim. Eu sei que aquilo ali pode transformar de fato a vida das pessoas. Muito mais do que se ela saísse dali falando: nossa, eu senti um arrepio, senti um calor. Ok, senti um calor, e depois? Qual o texto que eu preguei? E aí? Esqueci. Como você vai aplicar esse calor que você sentiu? Obviamente eu não quero ser demasiadamente, como é que eu posso dizer, incompreensível, porque de fato a palavra ela alcança lugares onde eu posso sentir, onde eu posso ter uma experiência, mas que ela seja acompanhada de forma basilar, de um ensinamento, de uma explicação, de uma estruturação daquilo que a palavra de Deus tem para nos passar. E é interessante, irmãos, porque eu estou diante de um amigo que lá na sua igreja, onde ele faz parte, nós tínhamos uma reunião toda sexta-feira. Muito boa. Café com Bíblia. Pensa numa reunião. E eu vou lançar um desafio aqui para o meu produtor, o meu diretor aqui da Produtora Estúdio D, o Daniel Martins. Quem sabe a gente traz o Café com Bíblia para cá. Café com Bíblia online. Já pensou? Interação ao vivo com o pessoal, mandando a pergunta. Gente, vai ser muita bênção. Assim como falando de Bíblia, irmão, nós passamos um ano, nós começamos a ler a Bíblia toda. Só que a gente só ficou no livro do Gênesis. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E não terminamos ele todo. Não terminamos. Gente, a gente debruçava. Terminamos depois de 1 ano e 6 meses. Chorava, lia, às vezes era um dia um versículo. Lembra disso? um versículo durante 3 horas e as pessoas não queriam. Agora, eram poucas pessoas, mas eram as mesmas pessoas. Sim. Eram poucas pessoas, mas eram as mesmas pessoas e elas até hoje pedem. Vamos voltar com café com Bíblia. Eu chego lá e pergunto lá, quando eu vou pregar: ei, o café com Bíblia vai ter quando? Era incrível. E é bom, irmãos, a gente entender aqui a proposta que, assim como lá na igreja onde eu faço parte, na igreja onde o Eliabe faz parte, nós somos assembleanos.
a gente, como pregador, como obreiro de Cristo, a gente entende da necessidade de voltar o nosso olhar às Escrituras Sagradas. A gente não precisa inventar nada para atrair o povo, a gente precisa abrir a Bíblia, a gente precisa pregar a palavra de Deus, a gente precisa, de fato, parar de fazer firula, parar de inventar coisas no texto que não tem e pregar a verdade. Nós passamos dias lá que, às vezes, 3 versículos, 1 ou 2 versículos, nós passávamos 3 horas conversando, discutindo o que era aquilo, qual era o tempo verbal daquilo ali, qual era a intenção do autor, qual era a máxima para aquela perícope estar ali, por que aquele versículo completava o outro lá que a gente já tinha lido, e por que ela apontava o futuro lá na frente do outro texto, do complemento sagrado, por que a Bíblia se autocompleta, ela não se desalinha, ela se autocompleta. E coisa boa, irmão, hoje eu estou aqui com ele, Eliabe Vieira, que é advogado, é pregador, é evangelista, é pai, é marido e é um amigo muito precioso que Jesus me deu, e eu estou podendo bater papo com ele aqui nesse podcast. E nesse momento, antes de eu tomar o meu cafezinho aqui, eu vou deixar ele beber uma água aqui, quero fazer aqui a minha, como é que se diz? O meu apontamento para os meus amigos que estão sempre aqui conosco. De repente, você que quer se tornar um parceiro, isso mesmo, você quer se tornar um parceiro, eu já estou ganhando um parceiro aqui hoje, que é o Eliabe, que eu vou conversar com ele daqui a pouco, que ele vai colocar o seu anúncio aqui, da atividade profissional dele. Você vai saber o que é a sua atividade profissional, como você vai se aproximar dele, qual é o seu número de contato, como é que ele faz a sua atividade profissional e como a sua ferramenta funciona para que os seus clientes, os seus parceiros tenham sucesso, tenham lucratividade, e vai ser muita bênção. Então, se você quer se tornar um parceiro do Falando de Bíblia, eu vou deixar um número para você que está na nossa descrição do nosso vídeo, lá no nosso link, que é o 21 99052 1727. 21, Rio de Janeiro, 99052 1727. Você vai falar com a minha secretária, que é a irmã Roseli Rosa, e nós vamos alinhar de que maneira você vai chegar aqui. Eu já vou falar do Efraim Motopeças, que é um parceiraço aqui do Falando de Bíblia. Ele se encontra com 2 lojas hoje, uma em Nova Cidade, aqui em São Gonçalo, e a outra na Trindade. O número lá em Nova Cidade é 21 2603 2741, e o número de celular para o WhatsApp 96785 8972. O endereço lá é Rua Vicente de Lima Cleto, número 1060, em Nova Cidade. Efraim Motopeças. Você vai encontrar tudo que você precisa lá, e já tem um mecânico para poder fazer também a execução do seu serviço. Na loja de número 2, fica na rua Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, 204, na Trindade. Rua Doutor Humberto Soeiro de Carvalho, 204, na Trindade. E o número do WhatsApp lá é 21 989 39 2316. A Efraim Motopeças na Trindade. Número do WhatsApp é 21 989 39 2316. De repente, você que não é do Rio de Janeiro e é de um outro segmento profissional, você também pode fazer a proposta para a gente e a gente caminhar junto. Você que trabalha com vendas, entregas para todo o Brasil, vem com a gente, porque nós temos um pacote para fazermos uma parceria muito boa e a gente poder caminhar juntinhos aqui no Falando de Bíblia. Quero mandar também um abraço para o meu amigo e irmão da RM Cell, o meu irmão Renato. Ele está no shopping lá em Itaboraí, o Plaza Shopping Itaboraí, que fica na Torre Leste, na sala 203. Ele tem uma escola que você vai se profissionalizar como técnico para consertos de celular. O seu ponto forte lá é trabalhar com a Apple, placas, você vai trabalhar
com todo o alinhamento da marca da Apple e ter um melhor atendimento, se tornar um excelente profissional. RM Cell. Além de um laboratório, ele também é escola. E o número é 21 98661 3 45 38. 21 986 13 45 38. Itaboraí, Plaza Shopping, Torre Leste, sala 203. Também quero mandar um abraço para Viver Melhor Corretora, que está no centro de Manilha, na cidade de Itaboraí, que é uma corretora de planos de saúde. Eu faço parte desta equipe como corretor e ela fica na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, número 118, na Sobreloja 11. Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, número 118, Sobreloja 11. Os meus supervisores são Leandro Borba e Vanessa Neves. Lá nós temos uma equipe de corretores para te atender. Você vai ligar no número 21 96412 1976. 21 96412 1976. Lá nós trabalhamos com a Mil, Golden Cross, Unimed. Nós temos um plano que cabe no seu bolso. Temos planos por pessoa física, por pessoa jurídica. Vem comigo que nós vamos te levar para uma grande adesão, onde você vai adquirir um plano que cabe no seu bolso e também cuidar bem da sua família. Viver Melhor Corretora, essa é a nossa corretora de planos de saúde. Esses são um dos nossos amigos parceiros e você pode anunciar aqui a sua marca, a sua empresa, e nós vamos falar também, deixar lá no nosso link de descrição o seu endereço, o seu contato, e você vai fazer a sua marca correr o mundo inteiro. Vamos lá? Vamos voltar para o bate-papo? Eu estou com o doutor e amigo Eliabe, é o meu advogado, tá, irmão? Se você quiser conversar comigo de forma mais acirrada, eu tenho um advogado que, além de Jesus, eu tenho o meu advogado aqui na terra também, que é o doutor Eliabe. Quero mandar um grande abraço para o doutor Abner. Doutor Abner, que é um grande advogado também, doutor Ronaldo, doutora Ilma. Eles atendem aqui em São Gonçalo, no centro de São Gonçalo. Fala o endereço aí. Rua Doutor Feliciano Sodré, 167, sala 305. Rua Doutor Feliciano Sodré, 167, sala 305, na Galeria Vetor. Se você tem um problema trabalhista, se você tem um problema familiar que você quer resolver, é só chegar lá. O Eliabe é um cara agradabilíssimo, sua família é uma família de advogados e nós vamos, através do escritório do meu amigo e irmão, o meu advogado, fazer com que a sua causa seja ganha. A gente trabalha para isso, tá, irmãos? É para isso que o advogado ali estudou e ele rala muito para fazer. Vamos lá? Bora. Nós vamos para a pergunta de número 5. Por que alguns livros da Bíblia não são tão conhecidos ou lidos? E por que alguns dá tanto medo de ler? Cito como exemplo o livro do Apocalipse. São duas partes a pergunta, né? Sim. Por que alguns eles não são tão conhecidos ou lidos? A Bíblia como um todo, ela precisa ser estudada. Não só lida, ela precisa ser estudada para que você possa entender. A gente sabe que a Bíblia ela não está com seus escritos em ordem necessariamente cronológica. Isso pode trazer para alguns leitores iniciais uma dificuldade de entendimento da história de uma forma linear. Então, por isso, um estudo da sua completude, acho isso importante, para que se torne interessante, curioso saber, né, os detalhes de cada livro. E aí todos eles se tornarão muito interessantes para o leitor. Quando ele compreender que Esther está ali no Antigo Testamento, mas o momento em que essa história é vivida, a causa que o povo de Israel é exposto ali, a importância dela nessa história da nação. Então, talvez assim, o leitor possa hoje não ter interesse no livro de Esther, porque ele pode pensar, Esther, poxa, é a história de uma mulher. Não é a história de uma mulher, é a história que envolve a nação de Israel. E aí a gente que conhece, a gente sabe o quão empolgante é. Então, talvez por isso, alguns livros eles são pouco lidos ou talvez não tão conhecidos. Talvez por falta desse conhecimento da Bíblia como um todo, né? Agora, por que alguns
tem tanto medo de ler alguns livros como Apocalipse, é porque aquilo que eu conheço me compromete, né? Então, quando eu passo a conhecer, eu fico comprometido, e aí esse é o grande problema. Então, tem gente que começa a ler Apocalipse e vê fogo, o negócio vai acabar, e a pessoa já começa a tremer e fala, eu prefiro nem, como algumas pessoas, hoje a gente conhece várias, elas não assistem jornal, porque elas morrem de medo, então elas não querem saber o que está acontecendo, não querem se envolver, porque elas têm esse pavor, mas a Bíblia não tem o porquê ter esse pavor. Eu já li o final, e no final Jesus ele vence, e a gente vai ser vitorioso junto com ele, então pode ficar tranquilo. Porque na verdade, por exemplo, às vezes você vai numa igreja ou outra, e aí esses dias eu fui desafiado em um congresso a pregar sobre o livro de Zacarias. Bacana. E eles colocaram assim uma questão bem apocalíptica, apontamento, né? E aí você vai diante da igreja, meus irmãos, a paz do Senhor, feliz de estar aqui, abram as vossas Bíblias, livro de Zacarias. E a galera ficou olhando para minha cara assim, ué, esse cara... Aí alguém gritou lá do meio, é Antigo ou é Novo Testamento? Eu falei, ué, meu Deus. Aí eu olhei para o pastor e eles... Esse povo, né, mole, pastor, isso não é fácil, não. É só para provar a nossa fé. E eu falei, você vê que às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, né? E a gente não quer gastar tempo com a Bíblia. Mas por que algumas pessoas... você disse uma coisa que é impressionante. Quando você lê as verdades de Deus, você é confrontado a se manter dentro daquela verdade. E aquilo é muito, muito, muito salutar. É isso. Vamos lá. Sexta e última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, pode deixar a sua mensagem aos irmãos que estão sofrendo nessa pandemia e carecem de uma palavra. A palavra vai ser baseada naquilo que a gente falou hoje aqui. O momento que a gente vive é um momento muito difícil, é um momento muito, para muita gente, um momento delicado, são diversas situações. Cada casa um problema, ou luto, ou dificuldade financeira, enfim, são diversos os problemas. Então, baseado no que a gente falou aqui hoje, a oração, ela precisa ser a sua prática. Nesse tempo que a gente está enfrentando, é a forma de a gente vencer, de a gente se manter de pé. A oração e a entrega à palavra de Deus, essa é a única forma que eu vejo, porque... nada na terra gera conforto para quem perdeu seu ente querido, mas na oração você encontra um lugar de descanso, você encontra um lugar de alívio, você encontra alguém que te ama, alguém que não vai te abandonar, que não vai te deixar. Na palavra de Deus você também encontra essa pessoa. Então, se eu tenho uma palavra para deixar para os nossos amigos, seguidores, ouvintes, é essa: se entregue à palavra de Deus e pratique a oração. Eu tenho certeza que esse momento ele continuará difícil, mas você vai conseguir vencer no meio dessa dificuldade. Essa é a nossa integração aqui do nosso bate-papo. Hoje eu recebi o meu amigo evangelista Eliabe Vieira, advogado por profissão e amigo, pai da Helena, marido da Paola. Um beijo para minha filhota e para minha amada esposa. Muito obrigado, tá? Celeiro do céu, pastor Ronaldo, irmã doutora Ilma, a Paola e a Helena, por nos cederem esse momento tão precioso aqui no Falando de Bíblia, de estar conversando com o Eliabe Vieira. Quero deixar aqui também um abraço para os irmãos da cidade de Itaboraí, isso mesmo. A Dona Marli, olhem, Jesus está te chamando, Dona Marli, está chegando a hora. Grande abraço para a senhora que me acompanhou na live de terça-feira e que também vai estar acompanhando está acompanhando o nosso bate-papo aqui também agora. Um abraço para a Adriana, para a Yasmin, para a Amanda, para a Tatiane, sua família, essa família que são amigos que Deus me deu, e é muito prazeroso ter amigos que nos acompanham, que nos incentivam, estão dizendo assim: estou orando pelo projeto, estou jejuando lá por vocês lá. E olha, gente, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço para os irmãos da Espanha, Argentina, Portugal, meus irmãos de Portugal, em Lisboa, Suíça, Itália, Áustria,
Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus vos bendiga muitíssimo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós outros e que o Deus, o nosso Senhor, esteja a bendizer tu vida, tu casa e toda a tua família. Deus te bendiga. Então nós estamos chegando ao término desse bate-papo, agradecido a Deus por tudo quanto Ele nos proporcionou aqui. Deus continue realizando suas obras extraordinárias sobre você, sobre o seu ministério, sobre tudo quanto você empreender, e que a boa mão do Senhor te faça prosperar em tudo. Quero terminar essa live agradecendo a você que tem compartilhado, comentado. Manda o seu vídeo com os 30 segundos de vídeo para a pergunta. Chama a gente no contato aqui para a sua logomarca, a sua empresa também aparecer aqui no nosso canal Falando de Bíblia, e que a gente possa caminhar de mãos dadas aí por muito tempo, abençoando vidas. Termino essa oportunidade falando para você aquilo que Deus um dia ordenou a Arão sobre os filhos de Israel. Yevareha Adonai veish mereha, Yaera Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Até a próxima. Deus te abençoe. Falando de Bíblia.